Olá, capitão boa e tarde. ainda servia no novo exército Vamos aqui da ver República de Weimar. como armazenar Ele corretamente começou a os seus estocar enlatados armas em um numa local eventual crise secreto perto de ou algum Munique. colapso nessa estrutura Em nossa, nessa sociedade nossa, 1919, apoiou onde o venha a faltar Franz-Walter alimentos. von Eck e lutou Seria contra os interessante esquerdistas você em Munique. Foi manter uma um estoque experiência de comida, revolucionária valiosa. um armazenamento para eventuais falta de alimentos, de abastecimentos dos mercados, assim por diante. Um pouquinho da história minha. Em 1986, passei por situações, passamos, né? Quem tem 50 anos, 55 anos para mais, vai lembrar da crise. Hoje se fala em crise, mas hoje não tem crise nenhuma. Hoje eu não vejo crise em lugar nenhum. Mas naquela época havia crise, uma crise política muito grande, onde houve o desabastecimento de alimentos no mercado, onde faltou óleo, faltou carne, faltou sal de cozinha. E quando você encontrava, por exemplo, sal, você só poderia levar 1 quilo. Você não poderia levar mais do que isso. Assim como os outros alimentos. Se você encontrasse uma lata de óleo, você teria que levar só 1 litro de óleo. Você não poderia levar 2. Quem lembra disso aí? Eu acho que muita gente ainda lembra disso aí. Eu acho que eles não passam a história. A memória brasileira é imensamente curta ou interrompida. Porque eles não contam isso aos seus netos, não contam isso aos seus filhos. E isso cai no esquecimento. Mas eu não esqueci não, eu não esqueci porque eu era casado na época, tinha uma filhinha de 3 anos de idade e a esposa grávida. E desempregado, não havia dinheiro, havia um grande desemprego na época por conta do congelamento do preço, né? Das fatídicas tentativas, né, políticas de comandar o país, que era uma transição do governo militar para o governo civil, era a passagem, né? Estava se passando o governo militar, o último presidente João Figueiredo estava passando a faixa para o presidente civil, com as diretas já, essas coisas todas. Só que foi um embuste, foi um desastre total, onde já começar pela a morte de Tancredo Neves, que era para ser o presidente, né, o primeiro presidente civil, depois de muitos anos, né, de militarismo, e acabou falecendo ou tiraram a vida dele, né, sei lá, não se sabe, na véspera da transição de governo, onde acabou sendo nomeado o vice Sarney, né? O vice Sarney como presidente interino do Brasil, da República. Mediante esse governo, em poucos dias mesmo, em 86 mesmo, numa manhã de segunda-feira foi decretado feriado bancário e o congelamento de preços e a mudança de moeda. Essa mudança de moeda ocorreu várias vezes na tentativa, houve vários planos, plano Bresser Pereira, plano verão 1, plano verão 2, plano... Em 1923, nossa, eram várias tentativas, uma total incompetência, e nós pagamos muito caro por isso. Havia falta de alimentos, na época houve falta de alimentos, queda de emprego, mas não era uma crise, de catástrofes, não era uma crise
de algum terremoto, maremoto, não era nada disso, era uma crise realmente política, onde se boicotaram, se congelaram o preço das mercadorias, congelaram os preços da mercadoria do mercado para o consumidor final, que eram nós, né, os trabalhadores, mas não congelaram os preços na indústria, na industrialização dos produtos, o que os preços eram muito altos, a inflação era galopante, era muito alta. Um saco de arroz que custasse R$5 de manhã, ao meio-dia custava R$6,50, à tarde custava R$7. Era uma coisa terrível. Era uma explosão de preços. Era era um desastre, era uma crise, aquilo era o caos. Era o caos. Então, se fala em crise política hoje, mas não tem. Hoje era uma crise somente política, de incompetência, uma crise por pura incompetência. Então, passei muita necessidade nessa época. Passamos muita necessidade, vivia fazendo uns bicos, mas era muito doloroso, porque às vezes saía de manhã de casa, sabia que em casa não tinha nada, e só voltava à noite, muito envergonhado, porque não havia encontrado absolutamente nada para trazer de volta para casa. Era o caos total, era uma vergonha, era uma crise violenta. Se eu na época eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, essa experiência toda, naquela época eu não teria passado por isso, porque eu teria um estoque de alimentos e daria um estoque de alimentos para um ano, por exemplo, o básico, né, para você manter um ano, gás de cozinha, óleo, temperos, arroz, feijão, o básico. Se você pudesse manter o básico, fazer uma horta e manter o ideal para se manter durante um ano ou mais, até que as coisas se modificassem, até que as coisas se andassem assim mesmo, assim buscando, mas se tivesse uma base dentro de casa, onde não estaria a integridade física da família, estaria preservada, porque havia alimentos ali. Porque eu acho que é a base de tudo, não importa o que aconteça, se não tiver água e comida, você fica à mercê você fica à mercê de aproveitadores, de especuladores, e você vai ter que fazer o que eles pedem e pagar o que eles querem. Isso é horrível. Seria horrível você se humilhar por causa de você estar com fome, você tem que se humilhar para conseguir alguma coisa. Por isso, eu acredito que em qualquer tipo de crise, seja política, seja desastre natural, seja qualquer tipo de problemas que venha acontecer à volta de sua família, no seu planeta, na sua vida, nessa ilha sua que se chama família, tem que ser preservada. O que se preserva essa ilha seria água, comida. Água e comida faz parte da integridade física. Água, alimentação e abrigo. 3 itens fundamentais para se manter o equilíbrio, para que você não seja envergonhado, não seja humilhado e não seja enganado. E você não, mesmo sendo enganado, sabendo que está sendo enganado, você se sujeita àquilo, porque você está totalmente redimido, até de suas forças físicas. E você seria um alvo, um marionete na mão de qualquer governo ou qualquer instituição que venha a falar com você, você teria que trabalhar com qualquer dinheiro. É horrível. Então, mantenha um estoque de pelo menos um ano e meio. Eu calculo que se você manter um estoque de alimentos durante um ano e meio, seria o ideal, certo? Um estoque mesmo, um estoque para um ano e meio, contando a quantidade de suas famílias e, logicamente, alguns entes queridos que não moram na sua casa, mas que você teria que ajudar caso acontecesse alguma eventual crise, seja de qualquer porte, seja de qualquer natureza. Então, se calcule tudo o que você gasta, o que você consome,
de alimentos, de água, de consumo, de energia, de gás, de cozinha e tal, e multiplique isso por 15, por 20 meses, 24 meses e veja o que dá para você fazer. Alimentos que duram muito tempo, alimentos que duram, hoje você pode armazenar alimentos por 5 anos, se você quiser ter um estoque para 5 anos, você pode ter. Alimentos não é tão caro, o básico não é tão caro, existem os enlatados, existem os desidratados, então não é difícil fazer isso, basta algumas informações enquanto nós temos internet, YouTube, enquanto nós temos aí a internet, você pode vasculhar, existem várias maneiras de você de conservar alimentos durante um bom tempo, durante até 5 anos, manter um estoque de comida para que você não venha ser pego desprevenido e ser envergonhado diante de sua família. Então, aqui eu tenho aqui um exemplo de enlatados. Aqui eu tenho um exemplo de enlatados que eu vou explicar para vocês a maneira correta de armazenamento desses enlatados. Eu comprei aqui, vamos supor, sardinhas, né? Eu comprei aqui sardinhas. O importante é que quando você adquirir esses alimentos, data de validade, compre o mais longínquo possível. Aqui, vencimento dia 4/2 de 2020, né? É o vencimento desse produto. Eu procurei saber e provei, comprei vários tipos de alimento de latas antes, né? E eu escolhi essa daqui. Escolha a sua, de sua preferência. Eu escolhi essa porque tem baixo teor de sódio e a produção dela também é conhecida, né? Se você entrar no site deles, você conhece a produção deles, que eles se preocuparam muito na produção desse alimento que seja o mais natural possível. Então eu adquiri esta marca, pode ser qualquer outra a seu gosto, mas eu preferi essa aqui por baixo teor de sódio, né? Não tem sal e é o mais natural possível. Assim é o peixe que estão vendendo para mim. Bom, quando vocês adquiriram, eu comprei, por exemplo, uma caixa. Vocês vão nesses mercados atacadistas que sai mais em conta, né? Eu adquiri essa caixa que vem com 50 unidades, validade 4/2/2020, 50 unidades, lote tal, fabricado tal. O interessante é que vocês façam o seguinte: se vocês comprarem um lote com tantas unidades assim, o interessante é que no dia vocês tirem e abram e comam. Verifiquem se o produto está realmente saudável, porque pode haver problemas na produção e só não ser detectado por eles. Então o interessante é que um lote desse, você tire uma unidade desses 50 que tem aqui e experimente, você coma, realmente veja se tá bom, e para que você armazene eles com segurança, para não ter que você armazenar eles durante longa data e quando for preciso você se deparar com problemas, ter que descartar isso aí em uma crise, jogar tudo isso que você armazenou fora, seria uma coisa muito complicada, né? Bom, a melhor maneira de se fazer isso, de armazenar isso, compre o álcool desidratado, o álcool 70 que você encontra nas farmácias, utilize um paninho, um gaze, um álcool e limpe as latas, né? Limpe as latas, né? Para que higienize as latas. Pode haver ratos, insetos ter passado por aqui, então você elimina uma possibilidade, né, de eles estarem por aqui. Outra coisa que eu gostaria que vocês observassem é que eu estou guardando assim, em 6 unidades,
dentro de sacos herméticos, né? Que possibilita uma armazenagem perfeita, ou seja, ela está livre de insetos, baratas, roedores que possam ficar passeando sobre o produto, a lata, e na hora que você abrir, não esqueça que esse também vai ser o local onde você vai se alimentar diretamente da lata, certo? Então eu me preocupei muito com a integridade da lata em si, do externo da lata, também para que com o tempo ela não venha se contaminar com urinas de rato, insetos ou alguma coisa assim, que fique mais saudável. Outra coisa também, a preocupação minha é evitar o atrito que uma lata pode ter com a outra. Uma lata pode ter com a outra, esse atrito pode romper o esmalte que existe aqui e criar ferrugens, né? Criar ferrugens, e o que acontece? Pode atravessar, pode danificar a embalagem, né? E pode danificar e pode você contaminar o produto interno. Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos usar aqui lenços não, toalhas de papel, onde você descarta uma folha e faz a embalagem, né? Assim como estou fazendo aqui. Vocês coloquem uma lata, dobrem o papel e, de novo, aí recoloque aqui. Você pode ver que ela ficou totalmente isolada, né? Ficou totalmente isolada, não há metais com metais aqui, certo? Da mesma forma, você faz sempre duplas assim, da mesma forma outra, assim por diante, né?